Boa noite, pessoal. Estamos um pouquinho atrasados por problemas técnicos. Tô esperando a doutora Vera para entrar. Boa noite, pessoal. Só estou aguardando a doutora Vera para entrar. Assim que a doutora Vera entrar, nós começamos a nossa live de hoje. E a doutora Vera, só um pouquinho. Estou aguardando a doutora Vera aqui. Obrigada. Esperar, só estamos, pessoal, esperando a doutora... a doutora Vera entrou, ótimo. Deixa eu chamar a doutora Vera e daí nós já começamos a nossa live. Cadê a doutora Vera aqui? Tá aqui. Oi, boa noite. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa Hora da Genética. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. O nosso tema hoje é bastante interessante, que é o cenário das doenças raras no Brasil. Quem vai falar conosco é a doutora Temis Maria Félix, que é nossa presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, médica geneticista. Eu sou Vera Lopes, sou diretora científica da sociedade, e vamos começar um bate-papo bem gostoso, passando a palavra para a doutora Temis. Boa noite, Temis. Boa noite, Vera. É muito bom falar contigo de novo. Tivemos alguns problemas técnicos, mas tudo resolvido, né? Celular novo, dá nisso. Bem, esse tema é um tema bem importante das doenças raras, né? E ainda mais neste mês que nós estamos, de fevereiro, porque a gente sabe que no final do mês se comemora o dia de conscientização sobre as doenças raras, né? O Dia Mundial das Doenças Raras, né? Então, eu acho que é bem oportuno a gente falar sobre doenças raras em geral, nessa live de hoje, né? Nós sabemos que o dia 29 de fevereiro foi escolhido para ser o dia de conscientização das doenças raras, justamente que é um dia raro, né? É um dia que ocorre só a cada 4 anos. Então, esse ano não temos o dia 29, né? Então, vai se comemorar então, no dia 28 de fevereiro. Então, para falar o conceito de defeito congênito é um pouquinho diferente de doença rara, né? É. Mas eles estão extremamente relacionados. Então, nós vamos começar perguntando para você, né? O que é uma doença rara? Bom, doenças raras são aquelas doenças que ocorrem... é um quantitativo numérico, tá? Então, assim, são aquelas doenças que ocorrem a gente usa aqui no Brasil o mesmo conceito da Organização Mundial da Saúde, porque vários países usam conceitos diferentes para para dizer que uma doença é rara, né? E o conceito que a gente usa aqui é que ela tem que atingir 65 em cada 100 mil indivíduos, ou 1,3 a cada 2 mil indivíduos, tá? Esse é o conceito da Organização Mundial da Saúde e é o conceito que o Ministério da Saúde do Brasil usa e é o conceito que nós usamos.
Alguns países usam alguns conceitos diferentes. Estados Unidos é uma doença que atinge menos de 200 mil pessoas, né? Então, são conceitos que variam de país para país, mas, em geral, o conceito é esse, que atinge em torno de 1,3 a cada 2 mil pessoas, ou que atinge 65 a cada 100 mil pessoas. Então, quando a gente fala nesse conceito, nós estamos usando, como você disse, um quantitativo numérico, que pode envolver doença genética ou não, né? Então, essa é uma situação que, para nós no Brasil, é um pouco confusa, né? Nós temos várias doenças genéticas que são raras e temos outras que são frequentes, né? Como todo lugar. Exatamente. E então a gente precisa entender um pouquinho como isso funciona em termos de política pública, né? São dados epidemiológicos coletados que vão permitir que a gente classifique essa doença como rara ou não. Nessa situação, onde estão esses dados, né? Que nos permite classificar uma doença no Brasil como rara ou como frequente? Essa é uma grande questão, Vera, né? Porque o que pode ser uma doença rara aqui, às vezes não é rara em outros países, ou que é rara em um e não é rara aqui no nosso país, né? A gente sabe que existem inúmeras doenças raras. Existe em torno de, se calcula, 6 mil a 8 mil doenças raras. Existe a Orphanet, tá? Que é um órgão, na realidade, europeu, que codifica as doenças raras. Mas eles, se vocês olharem no código da Orphanet, tem doenças ali que para alguns países é rara e em outros países não é rara. Por exemplo, se tu olhar o código da Orphanet, dengue está no código da Orphanet, né? Mas dengue, para nós, não é uma doença rara, é uma doença comum. Então, por isso que o conceito de doença rara é um conceito epidemiológico, né? Então, isso varia de população para população, de país para país, né? E é isso que a gente tem que entender, né? E que isso vem atrelado à necessidade de se diagnosticar e se registrar esse tipo de doença, né? Porque senão nós nunca vamos saber o que é raro e o que é frequente. Exatamente. E essa questão é importante, porque a gente, na nossa população aqui, ainda a gente tem falta de dados epidemiológicos confiáveis, né? Ou dados epidemiológicos robustos para dizer que é uma doença rara ou que não é uma doença rara, né? A gente sabe que as doenças raras, na realidade, 80% delas são de origem genética, né? E 20% delas são de origem não genética. Então, a grande maioria delas são de origem genética. E por isso que nós, geneticistas, estamos aqui, e os geneticistas são, em geral, as pessoas que atendem indivíduos com doença. Outra coisa importante é que doença genética pode atingir diferentes órgãos e sistemas, né? Então, muitas doenças raras, às vezes são atendidas por outros especialistas e que às vezes não conseguem juntar, por justamente não ter prática, por ser rara, né? Não consegue juntar as pecinhas para fazer o diagnóstico. E aí eu acho que a questão é a gente falar um pouquinho do papel do médico geneticista na questão do diagnóstico das raras. Porque vários estudos já feitos em vários países, inclusive no Brasil, demonstram que muitas vezes que são doenças. Qual é a característica da doença rara? São doenças crônicas, doenças debilitantes, doenças que em geral não têm uma terapia específica, né? Então são doenças de muitas vezes difícil diagnóstico, né? E se sabe que o paciente que tem doença rara, muitas vezes ele passa por uma saga diagnóstica. Ele passa de médico em médico e se já calculou em alguns estudos que muitos indivíduos consultam 8 a 10 médicos diferentes até chegar ao diagnóstico da sua doença. E essa saga de um médico para outro pode levar anos, né? E muitas vezes leva 6 anos, 8 anos, 10 anos para chegar a um diagnóstico, né? Porque justamente isso que eu estava comentando antes, Vera, né? Às vezes as pessoas, assim, um gastro, às vezes veio fígado, né?
o cardiologista vê o coração, né? E, na realidade, a gente tem que ver o paciente como um todo, tem que juntar aquelas pecinhas que estão acontecendo. E o geneticista, ele é um médico, na realidade, generalista. Ele é um médico generalista das doenças genéticas. Então, o que ele vê? Ele examina tudo. Ele examina a cabeça, membros, vísceras, tá? Tudo. Porque a gente consegue juntar naquele pacote todas as características que o paciente tem e poder fazer o diagnóstico, tá? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, porque às vezes nós não conhecemos todas as doenças. Não existe um especialista em doença rara. O que existe é um especialista como geneticista que conhece o caminho das pedras para juntar as peças e fazer o diagnóstico. Exatamente. E a gente sabe até que o acesso ao geneticista também não é muito simples, né? Ele tem melhorado, mas não é muito simples. Justamente por alguns motivos, né? A falta de acesso à educação durante a faculdade em genética. Então, os médicos, às vezes, muitas vezes uma doença rara, ela não é ensinada na faculdade. Né? Não tem sentido, a gente precisa conhecer aquelas frequentes, né? E o especialista, então, ele vai estudar o caminho de como chegar ao diagnóstico das raras. E nem sempre é o geneticista que vai tratar, né? Mas o caminho e o diagnóstico muitas vezes passa por uma avaliação genética. E entrando por esse caminho, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras no Brasil, né? Que ela, eu não vou dizer que ela é recentíssima, mas em termos de implantação, ela está em construção, né? Exatamente. Na realidade, a Sociedade Brasileira de Genética Médica, já há muitos anos, né? O que acontece? A grande maioria das... Vamos pegar historicamente lá atrás, né? Os médicos geneticistas são como são os médicos que, em geral, tratam de doença rara, né? Por muitas vezes, a genética médica, ela era... Os pacientes eram atendidos em hospitais universitários, tá? Então, a genética era restrita a, muitas vezes, a hospitais universitários e que tinham especialistas em doenças genéticas e doenças raras, né? Então, a Sociedade Brasileira de Genética Médica fez um, 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 um apoio assim, para o Ministério da Saúde, assim, no sentido de incluir a genética dentro do SUS. A gente queria que a genética médica fosse incorporada ao Sistema Único de Saúde como um todo, né? Isso foi lá em 2009, nunca vingou, na realidade. Existe uma política nacional de genética clínica, né, que nunca saiu do papel, né? A partir daí, começou a crescer o movimento das doenças raras, né? E junto com a sociedade civil, junto com o Ministério, junto ao Ministério da Saúde, foi construída, então, a política de atenção integral à pessoa com doença rara. O que diz essa política? Que a doença rara, então, ela é atendida no Sistema Único de Saúde, tá? Essa doença rara, ela vai ser atendida em 2 centros especializados, os serviços de referência para doença rara e os serviços especializados em doenças raras, são serviços diferentes, têm características diferentes, né? Esses serviços vão ser remunerados adequadamente para o atendimento de paciente com doença rara, fazer diagnóstico de paciente com doença rara. E o mais importante da política, uma das coisas mais importantes para nós, médicos geneticistas, e para muitos pacientes, é a incorporação de exames dentro do Sistema Único de Saúde, né? Até 2014, quando foi publicado a Portaria 199, que estabeleceu a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Rara, somente o exame de cariótipo, que é um exame muito simples, era coberto pelo Sistema Único de Saúde. Então, a partir de 2014, uma série de exames que estão na política foram incorporados ao Sistema Único de Saúde. Claro, nós temos alguns problemas, né? Nem todo serviço tem capacidade, tem laboratório para oferecer, daí é outra coisa. Mas isso foi um grande ganho para a genética nacional e para a genética médica, para atendimento dos pacientes que a gente
que a gente tem, né? Então, dentro dessa perspectiva, até hoje, existem o quê? Existem os serviços que tem até hoje, que são habilitados pelo Ministério da Saúde, são serviços de referência em doença rara. Atualmente existem 17 serviços de referência habilitados no Brasil, né? A gente sabe que a maioria deles estão distribuídos na região sul, sudeste, né? Nordeste, não tem nenhum ainda credenciado na região norte, né? Tem 2 em Brasília, um em Anápolis, em Goiás, e ainda tem uma grande parte do Brasil que não tem nenhum serviço de referência habilitado, né? E qual é a vantagem de ter um serviço de referência habilitado? É que tu estrutura toda uma rede de saúde, né? Que é um serviço terciário, serviço secundário, serviço primário, na realidade, para drenar pacientes para aquele serviço, para que possa ser feito o diagnóstico, e, se necessário, introduzir tratamento, né? E referendar de volta para a rede primária para ser acompanhado na rede primária, né? Então, apesar de nós temos 6 anos de política das doenças raras, ainda se caminhou muito lentamente nesta política, né? Porque nós temos só 17 serviços habilitados, então o processo de habilitação é muito lento, né? É um processo laborioso, é um processo burocrático, é um processo, às vezes, político, que às vezes, quando tem 2 centros em alguma cidade, não quer habilitar um, não quer habilitar outro. Então, assim, é uma complexidade de habilitação no serviço de referência. Isso leva o porquê que, na realidade, a gente tem poucos serviços de referência habilitados. Mas os serviços, por outro lado, os serviços de referência que estão habilitados, os dados mostram que eles têm atendido um número grande de pacientes, tá? Então, demonstrando que a habilitação de serviço de referência traz dados sobre as doenças raras. A gente sabe quem são os pacientes, quantos foram atendidos, né? Com que frequência eles vêm no hospital. Então, isso é extremamente importante. Claro que deve ser muito aprimorado, porque ainda os dados são muito incipientes. Mas a gente tem dados demonstrando, né? E eu posso falar alguns dados aqui, que se fosse, deixa eu pegar minha cola, né? Que nos últimos anos foram feitos mais de 22 mil procedimentos para diagnóstico de doença rara no Brasil, tá? Justamente porque eles estão atendendo. Que começa a trazer à luz os casos que são raros, que existem, que estão perdidos no sistema de saúde, porque não tinha um olhar específico para ele. Então, a tendência é que esses números acabem ficando mais robustos e deem vazão, né, justifiquem a importância de se conhecer melhor e de se ter mais centros para poder fazer diagnóstico e tratamento. Quando a gente fala nessas coisas, eu já vi comentário aqui perguntando, mas tem como fazer exoma? Sim, mas existe todo um processo, né? Como a doutora Temis falou, tem a questão de laboratórios que nem todos os serviços são habilitados ou têm capacidade de oferecer exame diagnóstico, né? Porque foi uma questão de muitos anos desenvolver o diagnóstico em rotina de pesquisa. Então, alguns serviços conseguiram desenvolver essa capacidade mais do que outros, porque uma questão de verba para pesquisa mesmo, mas a gente está no momento que existir a portaria e existir a possibilidade de fazer exame, não quer dizer que está resolvida a questão do acesso ao exame. Não. Mas certamente facilita a indicação do exame correto, né? Pela avaliação clínica mais voltada para a questão das doenças raras, né? O paciente não se perde tanto mais. Ele está em algum serviço que vai olhá-lo como portador de diversos sinais clínicos que precisam ser reunidos em um diagnóstico específico. Falando nisso, os serviços de doenças raras no Brasil têm conseguido se organizar entre si, né, Temis?
E de conversar, e eu acho que esse é um ganho, né? Na tentativa de uniformizar o atendimento nos diferentes lugares, né? E potencializar aqueles lugares onde podem oferecer mais diagnóstico, mais ofertas de exames do que aqueles que ainda não têm tantos recursos. Mas não, a avaliação clínica está garantida, né? é, Nesse centro. os serviços, na realidade, eles têm se, vamos dizer, se comunicado e têm feito reuniões periódicas, inclusive reuniões, muitas vezes foram reuniões convidadas pela SBGM, né? A SBGM tem promovido essas reuniões com os serviços de referência, muito porque a gente tem que trocar, os centros têm que trocar figurinha, né? Então, a gente tem que trocar experiências, trocar ideias, né? Porque o Ministério, isso eu acho que seria um papel, na realidade, do Ministério da Saúde, para que a política se desenvolva. O Ministério da Saúde publicou a portaria, né? Ele recebe as APACs de atendimento, ele paga os serviços de referência, né? Mas, ao mesmo tempo, ele deveria vigiar ou até aprimorar, né? E a gente tem que realmente, acho que a gente chegou numa fase agora, depois de 6 anos, que a gente deveria aprimorar essa política. Então, os serviços de ciência, através de várias reuniões promovidas pela SPGM, tem discutido muito isso. E a gente e os serviços têm que realmente se unir e trocar experiências para aprimorar toda essa até trocar experiência em termos de laboratório, em termos de equipe, né, especialização na equipe, né, e tudo. Eu acho que isso é fundamental para a gente ir adiante e aprimorar a política das áreas. Tem uma pessoa que está perguntando, eu acho que é uma pergunta, é o exame, vamos dizer, da moda agora, né? Por que o exoma é tão caro? O exoma está incorporado para déficit intelectual, não para tudo, né? Dentro da política do SUS. Mas você quer responder por que o exoma é tão caro? Na realidade, o sequenciamento genético, né? Ele depende de uma tecnologia muito avançada, né? E o sequenciamento, desde que foi feito, desde que foi descoberto, desde o projeto Genoma, né? Que é aquela foi sequenciamento do genoma humano, né? O que aconteceu? O primeiro sequenciamento era muito manual, depois começou a ser automatizado, daí foi surgindo outras tecnologias. E tudo isso tem custo, né? Atualmente, o custo são equipamentos que são muito caros, né? São insumos que são importados, que são caros, né? Mas não depende... Recursos humanos também, né? Mas não Os é recursos humanos, que não é só uma análise simples. o reagente ou a máquina. Na realidade, a interpretação depende de uma expertise muito grande, tá? São milhares de dados ali que a pessoa que interpreta tem que saber o que está fazendo. Então, é um exame de alto custo para a nossa população, com certeza é, tá? Mas o preço já diminuiu bastante. Eu acho que no Brasil o preço já diminuiu 50%, né? E a tendência é que o preço diminua. O problema é que o dólar está nas alturas, né? A situação... Então, isso encarece demais os reagentes, encarece também a mão de obra, né? Mas é um exame que sai caro porque o custo dele realmente é caro. E não é só um especialista que é necessário, né? Tem o pessoal que vai para a bancada processar, tem a pessoa da bioinformática, tem quem faz a interpretação das variantes. Então, existe todo um arcabouço. Mas eu acho que é importante, já que esse assunto apareceu, que não é só o exoma que resolve os problemas. Nós temos outras possibilidades de investigação que às vezes são mais eficientes para uma situação clínica do que outra. Por isso que a avaliação clínica, ela acaba dirigindo, né, Temis, para saber qual é a melhor possibilidade de investigação. Isso. Às vezes,
um não especialista em genética pode indicar como primeira opção fazer exoma, né? E o paciente às vezes ficar aquela ansiedade de chegar a um serviço de doenças raras, né? Um centro de referência para fazer um exoma. E, na verdade, às vezes ele poderia, dentro desse serviço, ser beneficiado com um diagnóstico numa outra técnica, baseado num outro olhar, né? Então, só concluindo o exoma, na verdade, o rendimento diagnóstico dele varia de acordo com o tipo de doença. Então, ele é caro, né? Ele tem o seu custo e ele também tem peculiaridades. Nós não conhecemos todas as variantes genéticas, né? É um exame que o conhecimento está em construção para o diagnóstico. Então, nem sempre é esse o exame que a gente vai indicar. A gente, às vezes, tem outras possibilidades para fazer o diagnóstico que podem ser mais interessantes para aquela situação. Por isso que Uma tudo outra tem coisa. básico, né, Vera? Tudo básico. Sim, Boa avaliação clínica, que é o quê? Fazer uma boa história clínica, uma boa história pré-natal, uma boa história familiar, né? Um bom exame físico. E aí tu vai te direcionar a tua hipótese diagnóstica e aqueles exames necessários, né? Às vezes tu resolve com um cariótipo, né? E às vezes tu resolve fazer com uma metilação para Prader-Willi ou um FISH para Williams, né? Sem ter que fazer ou às outros. vezes com avaliação clínica, né? Ou Sim, às vezes a avaliação clínica é suficiente. questão clínica, tu olha e faz o diagnóstico, por exemplo, de uma Cornélia de Lange, por exemplo, né? Então não precisa, muitas vezes, exames elaborados, diagnóstico com doença rara, né? Uma outra questão que apareceu aqui, que eu acho que é relevante também, você já falou sobre isso, mas a gente podia explorar um pouquinho mais, né? Que existem vários serviços que têm genética, mas que não são, que trabalham com doenças raras, né? Mas que não são habilitados. Estes são aqueles que a gente ainda precisa conseguir habilitar, né? E trazer à tona, mas existe uma quantidade boa, né? É, Que é, são ligadas à universidade, geralmente. o que a política fez foi exatamente isso, né? Ela linkou a realização daqueles exames que foram incorporados ao SUS, ela linkou aos serviços de referência, né? Entretanto, né, tem muitos serviços de genética que atendem pacientes com doenças raras, né, e que não conseguem cobrar do SUS os exames justamente porque não são serviços de referência. Talvez um aprimoramento da política fosse incorporar os exames ao SUS para que todos os serviços pudessem fazer os exames, né, sem ter na realidade para serviço de referência ou não sei, a gente tem que pensar a melhor maneira de oferecer atendimento para a população. Essa que é a questão, né? Porque não adianta a gente ter um serviço só de referência que cubra o estado inteiro, né? A gente tem que, na realidade, ter vários serviços, né? Que tenham capacidade de atender aqueles indivíduos que moram perto da sua casa. Então, acesso é fundamental. Lembrando que a população brasileira, o principal forma de atenção à saúde é o sistema único, né? Mas existe também aqueles atendimentos que são em clínicas privadas ou em convênios, né? E que Sim, também podem atender doenças raras. Nem sim. sempre consegue investigar, né? Mas muitas vezes isso se resolve para quem tem acesso. Mas é uma minoria da população. Então, não quer dizer que doença rara precisa apenas ser vista no serviço de referência, embora seja interessante que isso aconteça em algum momento, justamente para trazer a questão epidemiológica, né? O registro. Mas outras opções, às vezes os pacientes acabam tendo oportunidade, né? Essa é Não a uma maioria da população. interessante, né? Assim, que a gente não tem dados epidemiológicos sobre doenças raras no Brasil, né? Eu estou agora coordenando um projeto justamente sobre a epidemiologia das doenças raras, né? E que é um projeto grande. Não sei se é hora de a gente falar sobre isso, Vera, ou estou passando. Vamos, depois a gente volta. A conversa engrena, depois a gente retoma algumas coisas. Vamos lá, que isso é legal. Que é financiado pelo Ministério da Saúde,
e em parceria com o CNPq, né? Que é um projeto que eu coordeno como pesquisadora aqui de Porto Alegre, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, presidente da SBGM, que engloba 40 instituições no Brasil, né? Instituições em todas as regiões do Brasil, que nós estamos fazendo um registro de doença rara, tá? Então, nós vamos fazer um registro retrospectivo de doença rara e um registro prospectivo de doença rara. Porque o grande problema no Brasil é que a gente não tem dados epidemiológicos robustos, né? A gente tem algumas iniciativas específicas de algumas doenças específicas, mas a gente não sabe, na realidade, quantos pacientes tem com a doença A, B ou C, né? Então, nós vamos fazer um recorte da doença rara no Brasil, né? Para tentar ter esses dados para poder alavancar justamente a política pública, né? Porque como é que tu vai fazer política pública se tu não sabe quem tu tem que tratar, né? Ou quem tu tem que atender, né? Então, assim, é um projeto grandioso, né? Que está exigindo bastante trabalho de muitos profissionais, né? Do Brasil inteiro, né? Está neste projeto os 17 serviços de referência em doença rara, 5 serviços de triagem neonatal, né? E 18 serviços de genética de hospitais universitários, né? Então, a gente espera que no final do ano a gente já tenha alguns dados sobre a epidemiologia da doença rara no Brasil, né? Isso é a grande estudo que a gente está fazendo aqui. E isso é bem importante. Fala, Vera. Não, era o importante, não sei se é o importante que você ia falar, mas eu acho que isso é importante até para entender aonde as políticas públicas devem caminhar, né? Quais são aquelas doenças que são mais frequentes, dentre as raras, que tipo de abordagem ela necessita, que seja medicamentosa, que seja de terapia ocupacional, fisioterapia, o que quer que seja, né? Ou tratamento multiprofissional. Mas se eu não sei quantos eu tenho, eu não consigo dizer que tipo de abordagem integral, que é essa a ideia da política, poderia ser feita para esse paciente, né? Então, essa é a importância que eu queria colocar, mas talvez você tenha outras coisas para falar em termos de importância. Porque eu acho que o objetivo deste projeto é que a gente migre depois para um registro nacional, né? Porque se a gente tiver um registro nacional que nem tem, por exemplo, se fosse... o meu sonho seria que a gente tivesse um registro nacional compulsório de doença rara no Brasil, né? Assim como tem a declaração de nascido vivo, quando o bebê nasce com alguma anomalia congênita, e tem que ser anotado ali, sim ou não, tem anomalia congênita, sim ou não. Se põe sim, tem que descrever a anomalia congênita. O ideal seria que existisse um registro, também como tem para compulsório para as doenças infecciosas, um registro nacional do Ministério da Saúde sobre doença rara. Daí a gente teria uma epidemiologia geral da doença rara no Brasil, que seria o interessante. Então, a proposta desse projeto, além de dar resultados, né, assim, dar respostas sobre quantos pacientes nós temos, qual é o mais frequente, qual o menos frequente, qual o tratamento é feito, onde moram esses indivíduos, quantos quilômetros ele tem que andar para chegar até o serviço de referência, né? Quão debilitante é aquela patologia, né? Outra coisa é a gente migrar realmente para um registro nacional. É que isso impacta em outras coisas, né? Pensando em atenção integral à saúde, em educação, né? Saber que tipo de necessidade esse indivíduo tem, que seja de adaptação de prótese, de órtese, de escola, né? De rampa, de escada, o que quer que seja necessário para que esse indivíduo seja integrado à sociedade de maneira real. Se eu não sei quantos tem, se eu não sei onde eles estão, e quanto tempo ele demora para chegar para cada tratamento, eu não vou poder planejar, né? Então, é mais fácil se você tem um registro, você falar, tal paciente... E outra coisa, né? Para doença rara, nem sempre o diagnóstico é o nascimento. Então, não adianta falar que é uma coisa que realmente vai depender
dos centros de raras fazer esse registro. É, Porque o diagnóstico acaba sendo feito ali. E a exatamente. partir disso, definir as outras prioridades e necessidades. Né? Olha, tem uma pergunta aqui, Tênis, que ó, eu acho que a gente vai precisar fazer uma live sobre isso, tá? Mas eu não quero deixar em branco aqui a pergunta da pessoa. Para que serve exatamente o exoma? O exoma serve para várias coisas, para vários diagnósticos. Né? Sua voz cortou. Para que serve o exoma? Essa é a pergunta, né, Vera? A pergunta é essa. Tá. O exoma, na realidade, ele é um exame, tá? A gente tem nos nossos genes. O nosso genes, ele é feito de pedaços, tá? E esses pedaços funcionam assim como, vamos dizer, vagões de trem, tá? Então, existem os exons, que são as regiões que codificam para a proteína, que são as mais importantes. E entre os exons, existem os introns, que são regiões que não codificam para a proteína, que muitas vezes a gente não sabe muito bem por que eles estão ali, tá? Então, as partes mais importantes do gene são os exons, são aquelas regiões que codificam para a proteína, né? E isso corresponde somente a uma pequena percentagem de todo o nosso genoma, de todo o DNA que a gente tem, tá? E o exoma, o que que é? Ele é o sequenciamento do DNA de todas essas partezinhas dos genes dos exons, tá? Dos exons que tem dentro dos genes, certo? Então, todas essas partes codificantes dos genes. Este é um exame, então, que identifica somente doenças gênicas, tá? Ele não serve para ver problemas nos cromossomos, por exemplo, né? Nem ele tem alguns tipos de alterações genéticas que a gente não consegue ver no exame. Então, ele serve quando tem uma suspeita de uma doença nos genes, tá? Então, se tu sabe exatamente o que tu está procurando, se tu sabe, não, eu acho que esse paciente tem síndrome X, e De Noonan, que é a pergunta aqui. Noonan. E o Noonan eu sei que é causado por gene A, B, C, D, E, F, tá? Tu pode direto procurar estes genes, um painel com estes genes que causam Noonan, um painel com 10 genes, 12 genes, ou até 20, 30, 100 genes diferentes, tá? E o exoma, ele pega esses genes, ele identifica esses genes também, mas a gente identifica outros também no teu genoma, tá? Então, às vezes, você não precisa ver todo o genoma, você pode restringir partes dele de acordo com a sua hipótese, o que barateia e fica mais rápido o resultado do exame. Exatamente, que a análise. Eu acho que a gente já avisa aqui, a gente pode programar um dia de falar especificamente sobre exoma, né? Para a gente não perder um foco um pouco do que as coisas importantes que a gente planejou discutir aqui. Né? Existem algumas perguntas aqui que são bastante focadas em casos específicos, mas que eu acho que aí a pessoa pode entrar em contato conosco, mas o ideal realmente é uma questão de uma avaliação e uma conversa com o geneticista clínico em consulta mesmo. Tá? Então, não dá para a gente abordar coisas muito específicas aqui. Uma pergunta aqui interessante do Luiz muitos médicos ainda não sabem solicitar exames para doenças genéticas. Quais as alternativas para melhorar essa limitação? Educação, né, Vera? Educação. O grande tema é o quê? Muitos médicos não têm a disciplina de genética adequada na faculdade de medicina. Ou ela é muito distante do curso clínico, né? E quem dá aula de genética, muitas vezes, não tem experiência com genética médica, né? Então, é muito distante o conhecimento que tu tem no início da faculdade com o conhecimento que tu tem no final da faculdade. Então, muitos médicos não veem aplicabilidade da genética no curso clínico. Mas depois, quando eles vão para a vida, o que acontece? Eles não sabem pedir os exames ou interpretar os exames, né? Então, a educação médica é fundamental, né? A SBGM tem feito organizou uma matriz de competência
de currículo mínimo que um médico tem que ter em genética para se formar médico, né? E a gente espera que todas as faculdades de medicina adotem esse currículo mínimo, para que todo médico saia da faculdade de medicina pelo menos com conhecimentos básicos de genética, que cada vez são mais importantes, né? Que cada vez se descobre a base genética para as doenças, não de só várias doenças. tem as doenças comuns, né? Eu acho que outra coisa interessante, que assim, nós estamos falando de doenças raras, mas e a gente começou falando que doença rara e defeito congênito não são exatamente a mesma coisa, né? Vamos falar um pouquinho do que é defeito congênito, porque aqui tem algumas perguntinhas aqui que envolvem essa questão, né? Então, o defeito congênito é aquele que você nasceu com ele. Ele pode estar presente e visível ao nascimento ou não, né? E pode ser um defeito aparente, por exemplo, um pé torto, né? Um defeito cardíaco, uma fenda de lábio. Ou ele pode ser um defeito de uma enzima, né? Uma falta de uma substância no corpo de produção adequada que vai impedir uma digestão adequada de outras proteínas e vai ter manifestação mais tardia. Isso tudo vai variar de acordo com o que você vê, né? E quanto mais escondidinho tiver e mais tarde for início, mais ele vai estar dentro daquelas questões que são mais raras, né? E a gente volta àquela coisa de ser coisas relacionadas, são dois conceitos relacionados, mas diferentes, né? Nós vamos ter defeito congênito que é bastante frequente, né? E aqueles que são raros também. Só para esclarecer aqui uma perguntinha que estava aqui no meio. Outra coisa que eu acho que a gente podia voltar a temas que a gente falou um pouquinho são como que é a formação do serviço de referência de doença rara, né? Qual a composição desses serviços? O serviço de referências para doença rara, na realidade, ele tem que. A política foi construída de maneira a atender três eixos vamos dizer, três eixos de condições de doença rara, tá? Então, um eixo é anomalia congênita e doenças de manifestação tardia. O outro eixo é doenças de deficiência intelectual. E o outro é erros inatos do metabolismo. Tá? Então, para a pessoa se habilitar como serviço de referência de doença rara, ela tem que pelo menos atender dois desses eixos. Ou anomalia congênita e deficiência intelectual, ou anomalia congênita e manifestação tardia, tá? A manifestação tardia, vamos dizer, deficiência e erros inatos do metabolismo. Então, a composição mínima tem que ter um médico geneticista, tá? Pode ter outros médicos, neurologista, pediatra, etc, tá? Tem que ter nutricionista, tem que ter psicóloga, tem que ter... Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que trabalha com doenças raras, tá? A Angelina está ali lembrando que também existe o eixo das doenças raras não genéticas, né? Eu falei essas três grupos de patologias que eu falei são doenças raras de origem genética. E tem as doenças raras de origem não genética, que são as infecciosas, autoinflamatórias e autoimunes. Uma outra questão que apareceu aqui, assim, a questão que apareceu é um pouquinho diferente da minha interpretação. O Luiz que está falando aqui também, fazendo um comentário, na verdade, né? Que ele dá aula de genética para medicina, mas quando chega a parte de teste laboratorial, o pessoal dorme, né? O pessoal não tem noção de que um dia pode não ser a sua primeira suspeita clínica, mas entre, às vezes, as 5 primeiras hipóteses vai aparecer uma doença rara, né? E que, às vezes, falta possibilidade de pensar sobre ela e de pedir um exame confirmatório. Mas eu acho que, na verdade, o suspeitar é importante, né? Essa questão da educação, de disseminar a possibilidade de ser uma doença rara, a estratégia de explicar essa abordagem para a família é até mais importante do que, às vezes, fazer o exame, né? Você pode mandar para um especialista fazer, interpretar e conversar sobre o exame, mas a primeira abordagem nem sempre é de um especialista, né?
e por isso a importância do conhecimento genético básico. Quando a gente fala de equipe mínima, era esse o link que eu queria fazer, a equipe mínima, que tenha psicólogo, enfermeiro e todos os outros nutricionistas, eles também precisam conhecer um pouco de doença rara e de fundamento de genética. Então, a educação, ela vale para todas as profissões da saúde, né? Porque o saber colher a história e o saber interpretar aquele fenômeno que está acontecendo na família, ele faz parte de qualquer profissão da saúde, né? Pelo menos para reconhecer que pode ter alguma coisa ali que está diferente e que a gente precisa de uma visão especializada. E não só no... essa é uma visão... não só a equipe que está no serviço de referência, né? Mas o pessoal que tá lá na base, na atenção primária, precisa também reconhecer. Então, a enfermeira, o agente comunitário de saúde precisa reconhecer uma doença rara, né? Então, uma das ações da SBGM que foi muito feliz, que foi feito, foi até a Angelina que coordenou, num curso que nós fizemos para agente comunitário de saúde em 2019, né? E um curso que teve mais de 700 agentes comunitários de saúde sendo treinados para reconhecer doença rara em Salvador, né? E no estado da Bahia. Isso foi uma ação assim fenomenal, porque o pessoal que vai visitar as casas, que fala com as famílias, que identifica o indivíduo com uma alteração, daí vê que tem um irmão ou tem um primo, já fala a história, são muito importantes que eles também reconheçam. Então, toda a cadeia, todo profissional de saúde deveria ter alguma noção básica sobre conhecimento de doença rara. Isso é assim, nem sempre é só uma questão de doença rara, é de fator de risco para a doença ou para defeito congênito, né? Que às vezes a gente pode evitar. Nós já tivemos lives aqui super interessantes com relação ao fator ambiental, né? A Angelina até colocou aqui, tem defeito congênito que não é genético, é ambiental, né? Mas conhecer fator de risco faz parte da educação também, né? E poder tramitar por tudo isso. Temis, eu me perdi um pouco por causa do começo atrapalhadinho do meu entrada na live. Eu estou calculando aqui que a gente tenha 5 minutos. Eu acho que sim, nós temos 5 minutos. Você quer... Tem uma pessoa aqui que pediu orientação sobre síndrome de Noonan. Eu acho que síndrome de Noonan, assim como exoma, pode ser uma live específica. A gente tem várias coisas interessantes para falar. E a gente vai pôr na listinha para as próximas lives nossas. Quer dar o seu último recado? O que eu gostaria de dizer? Eu acho que as doenças raras existem, tá? A gente tem que reconhecê-las, né? A gente tem que educar os profissionais de saúde. Eu acho que um papel fundamental, né? A gente não espera que o médico saiba tudo sobre a doença rara, né? Então, um papel fundamental no momento de um diagnóstico de uma doença rara é que aquela família se empodere daquele diagnóstico também, né? Então, no momento que a pessoa sabe do seu diagnóstico, tenha conhecimento do seu diagnóstico, ela leve para os seus profissionais de saúde este diagnóstico específico, tá? E é importante disseminar esse diagnóstico. Você não vai esperar que um fisioterapeuta saiba. Nós, médicos geneticistas, não conhecemos as 8.000 doenças raras, tá? Ninguém sabe tudo de tudo. Então, é importante, quando a gente não sabe, poder dizer, ó, eu não sei, mas eu vou estudar, né? E eu acho que é importante o papel dessa troca entre as famílias, entre os profissionais de saúde. Não, assim, às vezes a gente faz um diagnóstico de uma doença rara, que é a primeira vez que a gente está vendo aquele caso, né? Então, a gente não vai ter respostas prontas logo. Nós vamos aprender com aquela criança, com aquele indivíduo, o que é aquela doença rara. E assim a gente vai caminhando, né? Então, essa interação eu acho que é fundamental. E a gente tem que realmente, eu acho que nós, médicos geneticistas, né, que somos, assim, as pessoas que mais têm conhecimento sobre doença rara, transmitir esse conhecimento para os outros profissionais de saúde, para a equipe multidisciplinar,
para as famílias, né? Para tentar disseminar e que a gente tenha mais reconhecimento da importância do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce é fundamental. A gente sabe que nem toda doença rara tem tratamento. Na realidade, menos de 10% das doenças raras tem tratamento específico, né? É uma pequena percentagem só que tem tratamento específico. Mas o que acontece? A gente pode reabilitar precocemente. A gente tem que fazer diagnóstico precoce para reabilitar, para tentar dar melhor qualidade de vida, mais independência para aquele indivíduo e melhor qualidade de vida para a família que tem doença rara. Tênis, foi linda a sua fala, gostei. Foi um final bem legal para essa live. Eu acho que a ideia realmente das lives é de disseminar essas possibilidades, né? Mas certamente a posição da sociedade ela é muito fortalecida com o envolvimento da sociedade civil, né? Para ajudar na construção e das diferentes profissões da saúde também, para ajudar na construção desse caminho de integração apropriada para os indivíduos e para as famílias com doenças raras. Eu vi aqui, eu anotei, podem ter certeza que eu anotei aqui para falar de PKU, de fenilcetonúria, de NUNA, de exoma, nós vamos programar tudo isso. E se vocês tiverem outras sugestões de tema, por favor, entre em contato conosco pelos canais, ou seja, aqui pelo Insta ou pelo e-mail da sociedade. Nós vamos ter prazer em abordar os temas que forem de interesse da comunidade. Eu acho que agradeço a presença de todos aqui. Eu acho que nós estamos no fim, mas quem vai cair a qualquer momento. Esse ano a live é a cada 15 dias, né? É verdade. Para a live, então, é de 15 em 15 dias. Então, a próxima live é sei se é semana que vem, na próxima. Nós temos uma agenda já prévia de lives, né? Que a gente divulga. Mas esses assuntos nós vamos colocar na agenda, né, Vera? Que eu acho que é fundamental. Isso. A gente vai tentar fazer um cronograma mensal, já divulgar as duas, mas fiquem atentos que todas essas solicitações serão atendidas. E tem algumas do ano passado que também serão. Oi? Essa live é importante ficar gravada, né? Você pode ir no IGTV do SBGM e olhar a live posteriormente, se você não teve a oportunidade de ver ela completamente. Então tá. Boa noite a todos. Espero que tenham apreciado a nossa live, né? E fiquem bem. Boa noite. E vamos nos cuidar, que logo, logo poderemos ter mais outras oportunidades de interação. Isso. Olha, alguém pediu Williams. Williams teve uma live muito legal ano passado que está gravada no YouTube da SBGM. Dá para ver lá. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.